Vamos fazer a correção da atividade da semana 1 do PET 2. Então, nessa primeira semana, o tema da aula são as inovações técnicas e as mudanças espaciais, as transformações espaciais. Então, essas mudanças técnicas está falando sobre o quê? O processo de produção, tá? Então, começa desde dos artesãos, passa pela manufatura, até as revoluções industriais. Então, vamos começar aí na questão 1. Observe as imagens e em seguida responda as questões. Letra A. Quais diferenças você observa entre os processos de produção representados nas imagens? Então, aqui a gente tem, na imagem 1, produção manual de remo no século XVIII e, na imagem 2, grupo de mulheres no século XVII, produzindo tecido. Então, quais são as diferenças? Então, a resposta aí. Na imagem 1, a gente tem um trabalho artesanal, um trabalho individual desenvolvido através de técnicas rudimentares. Na imagem 2, a gente tem uma manufatura, onde existem várias pessoas trabalhando com equipamentos mais modernos, técnicas mais modernas e onde cada pessoa faz uma etapa na produção. Então, a resposta vai ser essa. Na B, na imagem 2, todas as pessoas parecem realizar a mesma atividade? Justifique. Não, Então, a resposta é não. Na imagem 2, cada pessoa faz um processo, uma etapa do processo de produção, tá? Então, a gente percebe que cada uma ali está desenvolvendo uma etapa do processo da produção de tecidos. Na letra C, entre os tipos de produção retratados, em sua opinião, qual produz mais em menor tempo? Por quê? Bom, o que produz mais em menor tempo é o da imagem 2, as manufaturas. Por quê? Tem mais pessoas envolvidas no processo de produção e cada uma desempenha uma etapa desse processo. Depois, na questão 2, sobre a segunda revolução industrial, faça o que se pede. Letra A. Cite 2 elementos fundamentais desta etapa que acarretaram grandes inovações técnicas. Então, essas inovações técnicas, essa resposta a gente vai achar na tabela do texto. A gente vai na parte que está falando sobre a segunda revolução industrial e lá a gente vai achar o que foi importante na tecnologia, para o avanço da tecnologia. Nessa resposta, a gente pode citar os motores a combustão e a descoberta da energia elétrica, que foram fatores fundamentais, duas fontes de energia fundamentais para o avanço na segunda revolução industrial. Qual o período de apogeu desta etapa? Esse período de apogeu foi o período mais importante, o período de maior destaque nessa etapa, foi lá em 1850, na segunda metade do século XIX, até a segunda metade do século XX, 1950. Agora, na questão 3. Leia o texto e responda a seguir. A indústria trazia consigo a tirania do relógio e a medida do tempo não em estações, semanas ou dias, mas em minutos. Como as pessoas não aceitavam espontaneamente esses novos costumes, tinham de ser forçados por leis, disciplina, multa e salários baixos, que somente o trabalho incessante e sem interrupção permitia ganhar o suficiente para viver. Que alterações a indústria trouxe para o ritmo do trabalho se comparado ao artesanato? Quais mecanismos passaram a ser usados para que as pessoas aceitassem o ritmo de trabalho das fábricas? Você acredita que esses mecanismos seriam aceitos nos dias atuais? Justifique. Então, a mudança aqui, do artesanato para a fábrica foi porque as pessoas trabalhavam, das manufaturas também, as pessoas começaram a trabalhar por produção. Então, quer dizer, elas passavam um dia trabalhando nessas fábricas para alcançar a sua produção final. Se elas não alcançassem, alguns mecanismos eram usados, como, por exemplo, leis, disciplina, multa e salários baixos. E você acredita que esses mecanismos seriam aceitos nos dias atuais? Em alguns países ainda são. Porém, nos dias atuais, a gente sabe que tem leis trabalhistas, que tem sindicatos que defendem o trabalhador. Então, hoje, em muitos países, essas práticas são consideradas crime, e muitas pessoas não aceitariam essa situação de trabalho. Agora, a questão 4.
Leia o texto e responda a seguir. Então, aqui tem um texto, né? No PET original, eu adaptei essa questão, porque pedia para vocês fazerem uma entrevista com um artesão. Numa época de pandemia, né? Não é aconselhável sair de casa, né? A gente tem que ficar em isolamento, a gente não ia sair procurando o artesão. Então, eu coloquei esse texto, né? Que no início, aqui na primeira parte, fala um pouco da história do artesanato, e na segunda parte fala de um produto do artesanato, que é a cerâmica e os bonecos de barro. Então, vamos lá para as questões que foram respondidas a partir desse texto. Qual o produto produzido? No caso, a gente está se referindo à segunda parte do texto. É a cerâmica e os bonecos de barro. Na B, quais matérias são utilizadas? Matérias é a matéria-prima. No caso da cerâmica dos bonecos de barro, o material utilizado é o barro. Então, a resposta é essa. Na C, qual é a origem desse artesanato? Então, a gente está falando da origem dos bonecos de barro e da cerâmica. Então, a origem, né, desse produto aqui da cerâmica, ela veio, né, é uma arte que era feita pelos índios e que misturou-se depois à tradição barrista europeia e aos padrões africanos, e desenvolveu-se em regiões propícias à extração de sua matéria-prima, o barro. Tá? Então, a resposta vai ser essa. No Brasil, a origem dessa cerâmica vem dos indígenas, que se misturou à arte barrista europeia e também aos padrões africanos. Então, a resposta vai ser essa. Depois, vamos lá para a questão D. Considerando a questão técnica, quais são as dificuldades enfrentadas nesse tipo de trabalho? A gente pode citar, né, como dificuldades os artesãos, hoje em dia, muitos estão inseridos no trabalho informal, então não tem a garantia de leis trabalhistas, como, por exemplo, férias, 13º, eles não têm, né, esses benefícios que um trabalhador formal teria, e também eles sofrem, né, porque eles não têm apoio, geralmente, do governo para poder vender a sua arte. Então, essas são as principais dificuldades. Depois aí está perguntando qual é a importância cultural do artesanato. Essa resposta vai estar aqui em cima, né, no finalzinho aqui da primeira parte do texto. Essa importância, né, a gente pode dizer cultural, a gente pode dizer o seguinte: o artesanato brasileiro é um dos mais ricos do mundo e garante o sustento de muitas famílias e comunidades. O artesanato faz parte do folclore, revela usos, costumes, tradições e características de cada região. Então, essa vai ser a resposta, né, da letra E da questão número 4. Agora vamos lá para 5. Observe a charge. Frank e Ernest. Vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Daí a questão. Qual é a crítica feita na charge? Em qual momento da Revolução Industrial ela se passa? A crítica feita na charge, gente, é a alienação do trabalhador, né? Ele ficou tanto tempo trabalhando numa etapa da produção que ele não conhece as outras etapas e não conhece também o produto final. Então, a crítica é essa, é a alienação do trabalho dentro de uma etapa de um processo de produção. Essa característica, gente, é do Taylorismo. O Taylorismo, né, que faz essa divisão do trabalho dentro das indústrias, onde cada trabalhador faz uma etapa da produção, provocando alienação, certo? E essa situação, né, se passa na segunda Revolução Industrial, certo? Então, pessoal, essa foi a correção da atividade da semana 1 do PET 2.